Salve pessoal! Então, eu hoje estou começando a gravação dos vídeos de prova para vocês. Eu pretendo fazer 5 vídeos diferentes, tá? E esses 5 vídeos eles vão tentar, eu vou tentar fazer vídeos mais curtos de modo que vocês consigam ouvir com mais calma, com mais tranquilidade, e localizar um pouco os problemas de revisão de vocês, ok? Primeira parte, o primeiro vídeo diz respeito especificamente à matéria de humanismo, que é uma matéria um pouco mais ampla, preparatória. É uma matéria que, como ela não tem um agarre, um texto específico para vocês no nosso arcabouço de textos, ficaria um pouco complicado de eu passar um texto mais especial para vocês, porque os únicos textos mais diretos são em idioma estrangeiro, eu preferi não passar, e os textos que eu tenho traduzidos, eles são muito repletos de informação, então eu achei que seria mais atrapalho para vocês e confundiria mais do que ajudaria. Eu estou preparando para vocês um ensaio, tá, rapidinho, assim, eu vou tentar mantê-lo ali num número de páginas decente, assim, para vocês não ficarem com muita coisa para ler, mas aí vocês vão ter pelo menos um ensaio para vocês poderem analisar e com o qual vocês possam dialogar, ok? A ideia é fazer 5 vídeos. Se forem colher no meio, ao longo dos vídeos, se forem menos vídeos, ao longo dos vídeos eu falo isso para vocês e explico daí onde a redução foi feita, só para vocês terem uma ideia e para vocês poderem atacar diretamente os pontos da matéria que vocês querem trabalhar com mais detalhes, tá? Eu peço desculpas pela demora, eu tive que fazer uma arrumação geral aqui, vocês devem estar vendo que o cenário está um pouquinho diferente, né? Eu tive que mexer em tudo e para fazer meses, já anos, na realidade, trabalhando com uma desorganização muito grande que estava muito difícil de trabalhar, então eu tive que mexer aqui no escritório todo. Por isso que eu demorei tanto para gravar. Agora que nós temos um lugar, então vamos direto ao assunto e a ideia é a seguinte, eu vou falar para vocês agora sobre o humanismo e eu vou explicar para vocês em linhas gerais, eu vou retomar algumas coisinhas que nós falamos em sala e organizar para vocês só o que vocês precisam saber para a prova, tá? O ensaio vai ter algumas informações extraordinárias, alguma coisinha ali para organizar as aulas para vocês. Primeira coisa, uma definição geral de humanismo. Lembrem que eu falei para vocês que definir o humanismo é uma coisa muito complicada, porque na realidade o movimento empresta uma terminologia que foi empregada a partir do século XVIII para estudar o período da Renascença. Adicionalmente, o termo humanismo não deixou de ser utilizado até hoje, ele ainda é utilizado em muitos modelos filosóficos e modelos educacionais, e por conta disso ele cria um pouquinho de confusão. Só para circunscrever o tema, nós tratamos ao longo do bimestre apenas do humanismo renascentista. E quando nós chegamos à filosofia moderna, nós deixamos a terminologia de lado, emprestando elementos do humanismo renascentista para a apropriação e para uma explicação um pouco mais específica do porquê certas filosofias vieram a florescer. Ok? Então lembrem-se bem, a gente só vai cobrar de vocês na prova a filosofia do Renascimento, a filosofia humanista renascentista, tá? Então eu vou reiterar isso. Como é que está caracterizada a filosofia humanista do Renascimento? Veja, a filosofia humanista do Renascimento ela vai englobar ali os séculos XIV, XV, XVI, no XIV ainda é a Idade Média, mas a gente já tem um renascimento florescendo enfim, né? A gente já tem, desculpe, um renascimento artístico florescendo em certos territórios da Itália. E por conta disso a gente tem ali no 14, no 15 até o 16, mais ou menos, a gente vai ter o fortalecimento das filosofias que vem na esteira do Renascimento. Primeira regra para entender o humanismo, ele não parte de uma definição filosófica. Ele é definido como uma realidade que tem 3 aspectos, 3 ângulos de ataque. Primeiro desses ângulos de ataque, a educação. Segundo desses ângulos de ataque, a cultura ou filologia, se vocês preferirem um ponto mais específico, que é só a interação com textos. Terceiro, a própria filosofia. O que isso significa? Primeiro, educação. A gente está falando da educação do trivium e do quadrivium. Uma educação realizada primeiro para o letramento, tá? Isso é educação universitária já, então primeiro para o letramento, então com a gramática, com a poética, né? Com toda a estruturação da linguagem, e segundo, né, com a retórica também, e segundo com a educação matemática, que está voltada para a engenharia, para a geometria, para a álgebra, para a música, né? A engenharia ali sendo denominada arquitetura. E esses modelos educacionais basicamente estruturam os grupamentos de pessoas que vão ter uma educação avançada. Então a educação tem um papel super importante na formação do humanismo. Tá? É essa educação que aos poucos permite a retirada de determinados traços da cultura que antes estavam presos à teologia e permitem a emancipação gradativa desses traços de cultura. Segundo,
A dimensão filológica ou cultural. Filológica é um termo mais específico, né? Filologia é a compreensão da cultura por meio de textos, ok? Então você vai estudar a produção poética, filosófica, produção prosaica, produção textual de determinado momento, e em cima disso você vai falar da cultura de determinada época, nação, grupamento cultural. Cultura já é um termo mais amplo, vai falar sobre a arte pictórica, vai falar sobre percepções de mundo, vai falar sobre o idioma, sobre os dialetos. Então a gente pode colocar aqui o cultural para ficar um pouco mais amplo, né? Mas essa dimensão, ela basicamente envolve todo esse cultivo artístico, poético, todo o cultivo das expectativas de cada nação ou cada povo, o crescimento gradativo, o cultivo gradativo de determinados regimes nacionalistas, e aí em virtude disso nós temos também nesse momento a noção de um renascimento, ok? E o terceiro e último ponto, que é a própria filosofia, ela vem como uma espécie de resultado desses modelos, constituindo estratégias para a produção do conhecimento, tá? Eu citei para vocês Michel de Montaigne, eu citei Maquiavel, eu citei Lavoisier, né? Então, com 3 grandes exemplos filosóficos, eu citei Nicolau de Cusa, Giordano Bruno. Todos esses filósofos, eles na realidade produzem para a época deles, dentro de um contexto específico que a época deles oferece para eles. Então essas são as 3 principais características. Notem o seguinte, tá? Tanto na aula quanto aqui eu estou deixando de lado as preocupações de caráter científico, naturalista e as preocupações que envolvem o cenário político em sentido específico. Eu apontei esses aspectos dentro de cada autor. Montaigne e Lavoisier, por exemplo, vivem em um espaço que é culturalmente apreendido pela burocracia, desculpem, que tem um vigor mais forte no que diz respeito a essa ascensão de determinadas classes no âmbito burocrático do Estado, ali do Estado francês, né? E por conta disso a política influencia a filosofia deles. Nesse ponto eu insisti bastante, falei para vocês que não existe filosofia nessa época que não esteja dirigida para interesses políticos e não seja viciada ou instanciada por interesses políticos, ok? Dito isso, então, basicamente o humanismo ele é educacional, cultural ou filológico e filosófico ao mesmo tempo. Dito isso, quais tipos de filosofia nós temos? Tem vários. Eu selecionei 3 que eu achei mais importantes naquele momento. Por que eu selecionei só esses 3? Porque eles caracterizam o humanismo renascentista por excelência. Os outros já começam a ingressar na filosofia moderna. Tem gente que inclui a filosofia moderna como humanismo. Claro, é humanismo. Só que para mim, na minha percepção, vocês não são obrigados a concordar, esses modelos já começam a escapar daqueles modelos que eram colocados exclusivamente no Renascimento. Ok? Quais são os 3 tipos de filosofia que nós selecionamos? Primeiro, a filosofia de caráter teológico. Tá? Então, alguns pensadores, alguns autores e estudiosos do humanismo renascentista vão dizer: não tem nada a ver, o humanismo fugiu de uma vez por todas das estratégias da teologia e se tornou independente. Outros vão dizer que não é bem assim, que existem ramos da teologia que acabam ganhando espaço dentro dessa filosofia. Eu particularmente concordo com isso. Tá? Tem muito autor que é ali que vai trabalhar ainda a teologia. Então, primeiro a filosofia teológica, depois a filosofia laica ou secular, tá? Essa segunda filosofia, esse segundo modelo filosófico, diz respeito especificamente àqueles modelos de filosofia que efetivamente deixam de lado as preocupações teológicas, privilegiando e enfatizando elementos da natureza e características de uma liberdade, além de uma sabedoria de características praxísticas, ou seja, de traços teóricos aplicados na prática. Tá? E terceiro e último, a filosofia que nós chamamos de hermética ou mística. Tá? Esse tipo de filosofia, que depois vai derivar para as filosofias ocultas e vai desaparecendo do cenário da produção intelectual, é um tipo de filosofia que retoma as estratégias representativas da filosofia medieval, ampliando o arco de representações simbólicas possíveis. Tá? Cada uma dessas filosofias tem uma contribuição importante para o momento do renascimento filosófico. Então vamos lá, filosofia teológica, ou de caráter teológico, humanismo teológico, ele está caracterizado por 2 eixos, por 2 colunas. A soteriologia, ou seja, uma percepção renovada da estratégia de salvação humana, e ao lado disso nós temos um processo ascético ligado à escavação da sabedoria. Notem, aqui a questão é o jogo de distinções. Tá? Eu vou utilizar alguns exemplos aqui. Então,
Quem foi a figura exemplar desse movimento para nós? Nicolau de Cusa. Nicolau de Cusa ele efetivamente participou da vida hierárquica e burocrática da igreja, teve uma relevância muito grande nesse cenário, quase chegou a ser papa, inclusive, mas ele pertencia a uma linha de pensamento pouco ortodoxa, ele fez muito inimigo, inclusive, por causa disso, muitos inimigos por causa disso. Ele pensava, basicamente, que ele partia de um princípio fundamental, eu vou deixar isso no ensaio para vocês. O princípio dele era o seguinte: eu continuo entendendo que Deus criou o homem e eu continuo entendendo que Deus quis salvar o homem através de Cristo. Ótimo. Só que ele vai dizer assim, a salvação, agora nós estamos falando especificamente da soteriologia, né, que é basicamente o estudo dessa teoria da salvação, a salvação ela não vem só porque Deus me dá a salvação em virtude da minha fé. Ele vai dizer o seguinte, a salvação vem porque Deus me fez a sua imagem e semelhança e Ele me deu razão. E a razão envolve a possibilidade de encontrar caminhos para a salvação, certo? Então os percursos que eu sigo para a salvação são o resultado do meu raciocínio. Percebam a diferença, soteriologia medieval, graça, Deus dá. Soteriologia em Nicolau de Cusa, no humanismo renascentista, Deus concede, mas primeiro vem o meu esforço racional, Ele já concedeu o que precisava conceder. Ele me fez a imagem e semelhança dele e me deu razão. Então, imitando Cristo, pensando, meditando, buscando uma sese, eu consigo realcançar Deus. Ok? Então, é essa linha de pensamento que se segue. A soteriologia ela envolve muito mais da escolha humana, muito mais da capacidade racional humana. Ok? Por outro lado, a questão da sabedoria também traz distinções. Ela também tem um caráter de praxis aqui. Mas, em que medida? Nicolau de Cusa vai falar que a sabedoria não vem necessariamente dos estudos livrescos e tão somente da alta metafísica, mas antes da reação que a tua compreensão de mundo causa ao teu redor. A tua capacidade de resolver problemas dirigindo as tuas soluções para o bem. Então essas duas colunas, a soteriologia e a ascese para a sabedoria, estão colocadas de uma maneira super distinta daquela lida na Idade Média. Isso não significa que ele rompa de vez com a Idade Média, tá? Ele foi um estudioso, o Nicolau de Cusa, dos textos dominicanos, franciscanos, dos textos da patrística, ele conhecia muito bem. Tá? Ele rompe com um tipo, isso eu não cheguei a comentar em aula, também não precisa saber, mas só para vocês terem uma ideia. Ele rompe com o pensamento aristotélico que está inserido nas interpretações específicas projetadas para a construção da filosofia da igreja. Tá? Então seriam essas as duas características aqui do humanismo teológico, da filosofia humanista teológica. Tá? A ascese, né, essa ascese dirigida por uma sabedoria prática, ou através de uma sabedoria de caráter praxístico, e essa soteriologia ligada à razão. Ok? Desculpem. Segundo aspecto, a filosofia humanista de caráter secular ou laico. Essa envolve uma preocupação que já começa a escapar dos limites dessa primeira sabedoria. Eu usei um exemplo bem vivo para vocês, que é o exemplo de Petrarca. Eu falei que Petrarca procurou movimentos ascéticos, ele relatava no diário dele, que ele encontrou sabedoria e aprendizado através do seu próprio esforço, através de experiências humanas. Então é um dos primeiros momentos em que a gente vai ver alguém buscar no mundo experiências, aprendizado e constituição de uma sabedoria de caráter praxístico, ok? É exatamente este o ponto que me importa. Aqui existe um novo tipo de sabedoria praxística dirigida por implicações do mundo, ok? Então a gente já não está mais justificando a construção da sabedoria pela figura de Deus. Esse é um segundo estágio, ok? Ela também começa a apregoar a possibilidade de livre escolha do ser humano, ou seja, nós começamos a falar mais especificamente sobre a emancipação do ser humano, ok? E aí vem o terceiro e último ponto, que é a filosofia de caráter hermético. Essa filosofia de caráter hermético, ela adiciona a última pitada, vocês vão lembrar bem agora das aulas, daquilo que nos conduz para a construção do pensamento humanista. Qual seja essa última pitada? Trazendo elementos simbólicos, então, por exemplo, elementos da alquimia, elementos de representações simbólicas do discurso místico, elementos das filosofias coligadas daquele período gnóstico que vem logo depois do desenvolvimento da filosofia clássica e das suas primeiras inserções no âmbito religioso. Então, somando neoplatonismo e gnosticismo, essa filosofia ela emenda, ela conjuga
a possibilidade da gente começar a fazer leituras simbólicas e encadear essas representações em fórmulas explicativas da existência, ou antes fórmulas de desencadeamento de experiências. Tá? Esse modelo filosófico, de novo, ele é influenciado lembrem bem disso, pelo gnosticismo, pelo neoplatonismo, e ele resulta na possibilidade de construção de fórmulas determinadas por símbolos, ok? Fórmulas determinadas por símbolos. O que esses três movimentos fazem para nós? O que eles fazem pela gente? Somando os três, a gente tem uma nova soteriologia, um modelo novo de sabedoria, a liberdade como eixo de discussão, a implantação essencial da razão e desculpe, a constituição das representações simbólicas. Disso, primeiro, nós podemos extrair três grandes características do humanismo. Primeira, o humanismo passa a se concentrar no uso e no exercício da razão e nas escolhas humanas. Soma esses dois elementos, liberdade e razão, e você vai ter o antropocentrismo. Okay? Segundo, ela começa a colocar a razão como mecanismo de solução dos problemas. Eu pus para vocês como razão nascente ou como uma promessa de universalização compreensiva da razão. Ela começa a prometer a ideia de uma consciência universal que um dia compreenderá todas as coisas. Tá? Isso está dentro da noção dessa razão nascente. Terceiro, existe um abandono gradativo das estruturas teológicas e por isso o humanismo passa a ser caracterizado por um pensamento mais ligado à natureza e às realidades e implicações práticas do mundo. Ok? Então o humanismo, em cima dessas filosofias, ele está caracterizado por três fatores. Primeiro, o antropocentrismo. Segundo, o primado da razão, com a potencial universalização da compreensão racional do mundo. Terceiro, o afastamento dos valores teológicos, com a substituição deles por elementos naturais. Ok? Então são esses três pontos de conjugação que me permitem construir as características do humanismo. Só que não para por aí. Porque para cumprir a promessa dessa compreensão universal através do esforço humano, e dentro do condão, dentro do contexto das regras e leis da natureza, é preciso que nós tenhamos uma filtragem do domínio de conhecimento, de modo que ele possa ser reduzido e apreensível. Essa redução vai ingressar num momento específico, que é chamado de teoria das ideações. Cuidado com essa teoria, porque eu vou cobrar, tá? Então eu posso cobrar isso no verdadeiro ou falso, ou posso cobrar isso em uma questão discursiva a depender da prova. Cuidado! O que é a teoria das ideações? A teoria das ideações ela foi desenvolvida lá na frente pelo Cassirer, quando ele começou a ler os textos do humanismo. Tá? O Cassirer ele começou a dizer o seguinte para nós. Olha, lá pelas tantas, a gente começa a perceber que o pensamento não dá conta de compreender o mundo em sua integridade. Como resultado disso, nós começamos aos pouquinhos a criar mecanismos de simplificação e representação mental das coisas do mundo. Esse mecanismo de representação, ele reduz certas realidades a algumas locuções, quer dizer, alguns termos na linguagem, a algumas imagens, dá um resumo, e esse resumo pode ser alocado em linhas de raciocínio mais complexas. Às vezes, inclusive, vai servir como princípio de compreensão de muita coisa. Então, ao invés da gente pegar o mundo e reduzir a ideias que são tangenciais e fidedignas aos objetos que vemos, então você está olhando para a cara do Rafael, aí o Rafael, dele emana a ideia de um ser humano, como de você que está aí do outro lado também. Ao invés da gente dizer que nós temos a ideia do ser humano, a gente começa a compreender que as simplificações executadas, na verdade, exigem ideações. Porque a ideia de ser humano exigiria da gente as características essenciais do ser humano, mas todas as acidentais, como uma coleção completa. O que nós, na realidade, fazemos é reduzir isso para aquilo que não é mais uma ideia, mas sim uma ideação, ou seja, uma intenção de formar uma ideia completa, mas que está muito consciente das suas demandas reducionistas. Claro, eu crio uma redução mental. E essa redução mental, que vai influenciar depois Descartes, Hobbes, Locke, Rousseau, Grotius e assim por diante, ela acaba me permitindo mover as peças da linha de pensamento de uma maneira mais leve, mais fácil e mais acessível. Mas ela também guarda os seus perigos. E então o duelo que eu tenho no sentido dessa compreensão universal passa a ser travado. Prestem bem atenção nisso, tá? Isso é parte da essência da resposta.
passa a ser combatido, passa a ser duelado, passa a ser enfrentado dentro do contexto de uma simplificação excessiva, contra 2, a possibilidade de vícios em virtude dessa compreensão, dessa redução excessiva, certo? Então eu tenho que fazer uma escolha, ou bem eu reduzo e arrisco a incompreensão pelo reducionismo, criando ídolos na minha cabeça, como diria o Francis Bacon lá pelas tantas, né? Ídolos do conhecimento, ou bem eu me abro para a complexidade das coisas e torno certas explicações impossíveis, certo? Então, de novo, o que é a teoria das ideações? O que vocês vão me dizer se eu perguntar? A teoria das ideações fala sobre a ideação. O que é a ideação? A ideação é uma ideia que admite suas demandas simplificadoras. Ela admite que ela é uma simplificação e por isso não chega à ideia. Ela é menos que uma ideia. Ao mesmo tempo, ela possibilita pensar pensamentos complexos de uma maneira mais fácil. Só que ela arrisca certas perdas. E quando arrisca certas perdas, arrisca a incompreensão por incompletude. Ok? Matou? Muito bem. Aqui a gente tem uma construção, quadro geral, uma pintura geral do humanismo. Notem, no entanto, que isso não encerra o que o humanismo renascentista representa. A gente tem que levar em consideração alguns fatores subsequentes. O primeiro desses fatores subsequentes é como ele se projeta. Geralmente ele vai estar organizado em cima da arte, vai ser mais emblematicamente visto através da poética e vai ser organizado em torno da figura de um intelectual completo. Sim, eu citei Leonardo da Vinci, comentei Paragone na sala com vocês, citei Ariosto, citei Torquato Tasso, citei Dante, e eu fiz as menções desses indivíduos, ou o próprio Petrarca, fiz a menção desses indivíduos que na realidade são de épocas diferentes e em algumas ocasiões de realidades culturais diferentes, para mostrar para vocês que todos esses caras, quando participaram do movimento do Renascimento, procuraram de alguma maneira fazer saltos que permitissem uma completude cultural neles próprios. Da Vinci, por exemplo, ele era um crítico feroz da linguagem escrita, alegando que ela era insuficiente para transmitir certos sentimentos e certas noções de mundo, e daí justamente a escolha dele pela pintura. Mas ao mesmo tempo ele procurou, de certa forma, trabalhar o texto escrito, procurou o conhecimento científico, procurou certos domínios da filosofia, e enfim, né? Ao mesmo tempo, você vai me ver um Petrarca, por exemplo, ele procurou a experiência material da vida dele. Dante se envolveu ativamente com política. Ariosto e Torquato Tasso eram profundos conhecedores da filosofia a seu modo também. Então, assim, você tem na realidade uma coleção de intelectuais completos, lembrem bem disso, e eles agregam esses elementos. E tem forças motivadoras que permitem a eles fazer as coisas que eles fazem. Quais são essas forças motivadoras? Comentei agora há pouco, comentei em sala, primeira delas, política. A vida política nesse período traz à tona a ideia de que é necessário fazer certos movimentos dentro da filosofia, quer para o crescimento político do indivíduo que exerce, que trabalha, que executa a tarefa filosófica, quer em virtude do esclarecimento da vida social, que até então tinha sofrido com explicações unidimensionais. E então o humanismo ele acaba sendo coroado como um movimento que resulta da política e que influencia a própria política. Tá? Eu dei vários exemplos ali, usei principalmente o Dante e o Petrarca em sala, se não me engano, para explicar basicamente como essas forças motivadoras influenciavam a produção deles, como as expressões específicas apareciam antes de tudo na forma poética e como as filosofias centradas em torno de suas obras eram ao mesmo tempo filosofias capacitadas pela vida política, quer dizer, que retratavam eventos da vida política de cada um desses indivíduos ou de suas épocas, e ao mesmo tempo buscavam influenciar essa vida política de um jeito ou de outro. Ok? Então esse é o contexto específico da formulação do pensamento humanista. Veja, o pensamento humanista ele tem certos legados que vão ser endereçados dentro das matérias e dos autores em especial. Então eu vou deixar isso um pouquinho de lado. A única coisa que eu gostaria de fazer agora é resumir toda essa estrutura para vocês. Então o que nós vimos? O humanismo, primeiro, ele está arquitetado em cima da educação, da cultura ou filologia e da filosofia. Em cima dessa arquitetura nós temos 3 tipos específicos de filosofia que nós destacamos como mais relevantes. De características teológicas, seculares ou laicas e de características herméticas ou místicas ou simbólicas, se preferir. A teologia fala de soteriologia e a ascese por meio da sabedoria praxística. A filosofia laica fala sobre a estruturação do modelo praxístico de sabedoria ao lado da noção de liberdade, e vai discuti-la mais a fundo.
tá? A questão de liberdade ela vai permear toda a filosofia moderna, então é super importante lembrar disso. Terceiro, a filosofia de caráter místico ou hermético vai colocar fórmulas interiorizando representações simbólicas ou símbolos. Dessa estrutura, aduzimos 3 características centrais para o movimento humanista. Primeira dessas características, o antropocentrismo. Segunda dessas características, uma razão nascente, que resulta na possibilidade de tomada, ou promessa, né, de tomada de consciência universal de todas as coisas. Terceiro ponto, o afastamento das teses teológicas e o ingresso nas teses de caráter naturalista. Dessas consequências, nós também conseguimos aduzir que a filosofia humanista acaba crescendo dentro do contexto de discussões. E por conta disso, as suas interpretações posteriores denunciam um fator crucial, qual seja, o da teoria das ideações. Uma ideação é uma ideia reduzida. Desculpem, a redução dessa ideia permite compreender elementos complexos e articulá-los com outros elementos complexos, mas arrisca perdas dentro da riqueza conceitual trazida à tona. Ok? Essa é a tese que o Cassirer levanta. Depois da teoria das ideações, nós começamos a perceber então como essas reduções são empregadas, principalmente por meio de uma expressão cultural dessas filosofias, motivada por e influenciadora de existência política ou da realidade política que cerca esses indivíduos. Exemplos vivos disso: Petrarca, Dante, Torquato Tasso, Ariosto, etc, etc, etc. Claro? Essa, portanto, é a compreensão geral da filosofia humanista, que está super resumido. É isso que eu preciso que vocês lembrem para a prova de vocês, ok? Tem muita discussão em cima disso. Eu não cheguei a entrar em sala porque eu não queria dispensar tempo demais no humanismo, já levei tempo demais no humanismo. E eu deixo por aqui. Deem uma olhadinha no ensaio depois, se vocês tiverem oportunidade. Ele deve ficar pronto até o fim de semana. E ali vocês vão ter algumas informações adicionais, umas dicas que eu deixei ali para vocês, se vocês quiserem aprofundar o estudo de vocês no humanismo, ok? Esse é o primeiro videozinho para vocês. Logo mais tem mais vídeos vindo aí. Eu vou tentar deixar eles um pouco mais curtos que esse aqui, inclusive, tá? Mas eu espero que vocês consigam utilizar esses vídeos para o estudo de vocês, espero que ajude. Qualquer coisa, eu estou à disposição de vocês como sempre. Boa prova, pessoal, muito sucesso. Aquele abraço.